Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da vitória do Vasco. O Vasco venceu ontem o Nova Iguaçu por 2-0. Gabriel Peck marcando mais uma vez, né? Os gols foram de Gabriel Peck e de Jair, que deu a vitória ao time do Vasco. O Vasco agora encosta, né, no G4, né? O Vasco vai chegando a 11 pontos e agora está a 2 pontos do Volta Redonda e do Fluminense, e do Botafogo está a 3 pontos do Flamengo. O Vasco vai fazer o jogo que está faltando contra a equipe do Botafogo e pode sim assumir a liderança do campeonato caso consiga essa vitória sobre a equipe do Botafogo, né? Lembrando também que o Flamengo tem um jogo a menos agora, né? Tem algumas equipes aí que já estão com 7 jogos, o Flamengo tem 6 jogos, né? O Flamengo está de viagem para o Mundial de Clubes e deve voltar também para fazer esse jogo que tá faltando. E bora acompanhar aqui mais um vídeo do ESPN falando tudo sobre essa vitória do Vasco esta semana e, obviamente, no domingo à noite nos canais ESPN e também no Star Plus 360. A gente tem apresentado uma regularidade de rendimento nos últimos jogos que me deixa satisfeito, especialmente nos últimos dois, né? Eu não quero afirmar que essa tenha sido a melhor ou não, porque os adversários são diferentes e condicionam a sua forma de jogar um pouco mais diferente. Então, em relação ao Resende, a gente teve que adotar uma estratégia, em especial pela forma deles jogarem. O Nova Iguaçu tinha outra maneira de atuar, a gente mudou algumas nuances e eu acho que a gente fez das duas maneiras com sucesso, conseguiu imprimir sucesso nas duas formas, nas duas leituras que a gente fez. Então eu acho que a gente vem de dois jogos com um rendimento muito bom, e é isso que eu tenho que buscar nesse primeiro momento, é uma consistência de rendimento. Claro que o resultado é importante, mas se a gente conseguir manter consistência de rendimento, a gente vai conseguir atingir uma consistência de resultados também. Tá aí o Barbieri falando muito em consistência. Um bom jogo, vitória do Vasco por 2-0. Olha o Nenê aí, amigo Brilha. O Nenê que voltou ao time titular. O Alex Teixeira tinha jogado bem contra o Resende. Isso até motivou algumas críticas de torcedores vascaínos à escalação, questionando o porquê da não continuidade do Alex Teixeira, pensando racionalmente, já que o Nenê em tese para de jogar em abril, e o Vasco precisa montar esse time para a temporada e não só para o estadual. Mas o Barbieri justificou, disse que o Nenê saiu do time só por uma questão física e era natural que ele voltasse, mas está aberta uma concorrência maior agora pela posição. Com o Nenê, o Vasco perde um pouco de intensidade, mas ganha em bola parada, cobrança de escanteio, falta, até pelo lado, o Nenê cai muito pelo lado direito e com isso o Piton foi bem menos acionado. Que no jogo contra o Resende ele foi um dos destaques. Como o Vasco com o Nenê fica condicionado ao outro lado, acaba gerando esse desequilíbrio, é algo para o Barbieri resolver. Mas foi um jogo, o Barbieri falou em consistência, mas o jogo novamente teve consistência do Vasco. Um time que dominou o tempo inteiro, teve mais de 20 finalizações, mais posse de bola, é o esperado contra o Nova Iguaçu, de fato, há uma fragilidade do adversário que precisa ser ponderada, mas há um Vasco num caminho em que tenta propor o jogo, em que tenta ser protagonista, em que tenta jogar mais com a bola no chão. E a gente viu jogadas... Sabe quem eu gostei? Jair. Sim, não, o Jair... Muito bom, hein? O Jair já tinha jogado não só bem... pelo gol, né? Já tinha jogado bem contra o Resende e ontem foi o melhor em campo. Tem dado esse equilíbrio, um jogador de muito apoio e parece que vai se recuperando. Muita movimentação, né? Sim, ele teve uma má temporada em 2022 pelo Galo e agora vai se recuperando, mas é um Vasco que acho que o Barbieri resumiu bem. Precisamos ver a consistência do time e como se comporta com adversários como o Fluminense. Próximo, né? No domingo, né? É o primeiro grande teste, de fato, desse time no Campeonato Carioca. Um teste de um time que está há mais tempo na Série A, com o mesmo treinador há mais tempo que o Vasco, por exemplo. Então precisa dessa consistência e até de alguns jogadores. A gente fala do Peck como um grande destaque até aqui, o artilheiro do Vasco na temporada com 4 gols. Mas o Peck tem essa pecha, né, de sempre começar bem. Ainda é um jogador jovem,
vai fazer 22 anos agora, mas falta a ele uma regularidade, uma sequência, fazer uma boa temporada inteira. Então a gente precisa ver se ele consegue sustentar esse rendimento, mas já melhorou em tomada de decisão, já se mostra um jogador que tem mais tranquilidade na hora de finalizar, faz parte da evolução de um jovem, mas o que o Vasco precisa daqui por diante, já tem um time e uma cara mais ou menos estabelecida. Precisa de regularidade, consistência e, obviamente, quando chegar o brasileiro, um elenco mais encorpado para segurar a O temporada. Vascaíno fica meio cabreiro com o Peck, porque ele já, em outras vezes, começou bem. Mas eu acho que ele nunca começou tão bem. São 4 jogos E seguidos. com o Vasco entrando nos eixos, né, professor? O time entrando nos eixos, né, Nath? Olha quantos nomes a gente falou aqui. Há quanto tempo a gente não falava de nomes do Vasco? Mesmo o Alex Teixeira, que Mais de 2 participa fazia do tempo. gol. O Jair faz o gol. Primeiro tempo eu achei que foi mais abaixo, principalmente do que o Vasco entregaria no segundo, né? O goleiro Max trabalhou bastante. Mas o Jair, no fim do primeiro tempo, faz aquele gol, dá uma certa tranquilidade, né? Então, o Vasco ganhou o jogo assim, sem sustos. Ganhou sendo dominante. Isso é importante. A gente sabe que não é o maior adversário do mundo, mas é o que você tem nesse momento. São os Nova Iguaçu da vida, são esses adversários que você enfrenta. Você tem que fazer sua parte, né? E é aí que você vai ajustar. Esse mesmo time perdeu do Volta Redonda em casa. Exatamente. Sabe quem perdeu ontem? Ficou. Quem também De novo. perdeu ontem? Cruzeirão? O Cruzeiro Fabuloso? perdeu para o Pouso Alegre. Mais uma derrota. Já tinha perdido para o América. Pousão. Pousão? Pousão. É assim que é chamado? É. Ou você que inventou? Não, é assim que é chamado. É isso aí, galera. Esse foi o jogo aí, né? Do Vasco. O Vasco vencendo mais uma, né? No Campeonato Carioca. O Vasco tá embalando e agora o Vasco tá muito próximo aí da liderança, né? O Vasco tem a obrigação de ficar entre os 4 primeiros colocados, né? Não tem como ainda ficar avaliando tanto o time do Vasco. O Vasco está fazendo o que é obrigação dele. O Vasco é obrigado sim vencer esses jogos contra os times pequenos, né? Considerados pequenos, né? E o Vasco agora conseguiu encaixar e está conseguindo fazer umas vitórias aí com muita facilidade. O Vasco volta a campo agora no próximo domingo, às 18 horas, né? Contra a equipe do Fluminense. Vamos ter aí mais um clássico aí no Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense. O Nova Iguaçu joga contra a equipe do Português às 3h30 da tarde, né? E é isso aí, galera. Nova Iguaçu vai ficando na 10ª colocação, o Vasco assumindo a 6ª colocação. O Campeonato Carioca sendo bem disputado, até o Bangu aí figurando a 5ª colocação com 12 pontos. Volta Redonda, que já foi vice-líder, agora é 4º colocado com 13 pontos. Galera, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vasco no caminho certo, né? O Vasco tem que trilhar sempre esse caminho, sempre tentando vencer, né? E outra coisa também, eu acho que o Alex Teixeira tem que ser titular nesse time, já que o Nenê só fica até o abril, então o jogador precisa ter ritmo de jogo, né? Porque depois disso aí teremos aí Campeonato Brasileiro e, na minha humilde opinião, o Alex Teixeira tem que ser titular sim desse time, já que é ele que vai dar continuidade aí no meio-campo desse time do Vasco, galera. E coloca a opinião de vocês aí nos comentários. Não esquece também, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.